verdadeira essência. Amém? Aquieta teu coração, aquieta tua alma aí. Tira toda a ansiedade do teu coração. Se aquiete aí diante do Senhor. Pai, nós pedimos agora, Senhor, que o Senhor venha nos inspirar, que o Senhor venha fluir, Senhor, com a tua glória, Senhor. Venha trazer palavra de sabedoria, palavra de discernimento espiritual, palavra de revelação, palavras de cura. Deus, venha operar os teus dons de milagres, de sinais, de maravilhas, de prodígios. Deus, nós cremos num Jesus poderoso e vivo que está aqui, que está aí com esse meu irmão, com essa minha irmã agora, e que o sobrenatural é natural, que o milagre é normal, Senhor, para Ti. Deus, nós oramos agora para que Tu, Senhor, fale conosco, porque só a Tua voz, Senhor, que nos interessa. Só a Tua voz, Senhor, que nos transforma, que nos cura, que nos renova. E é isso que nós estamos aqui para receber, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então, nós vamos falar hoje sobre como ser dirigido por Deus, a última parte da nossa mensagem. E nós vamos falar sobre 3 tópicos. O primeiro, para me ser dirigido por Deus, eu tenho que entender o processo do testemunho íntimo. Lá em Romanos 8,16 está escrito que o próprio Espírito de Deus faz o quê? Testifica com o nosso espírito. O quê? Que nós somos filhos de Deus. Então, nós precisamos entender o seguinte, queridos: Jesus não veio fundar uma religião baseada em rituais humanos. Ele veio estabelecer o reino dele dentro de nós. O reino dele. Um caminho sobremodo excelente. Um andar com Deus vivo. Eu estava orando, eu reuni minha família. Sexta-feira, isto é sábado, né? Sexta-feira. E a gente foi adorar e ficamos ali 1 hora adorando. Aí depois cada um leu a Bíblia. Eu até não quis nem pregar, pastor. Eu digo, rapaz, vou pregar o quê? Eu só vivo pregando, meu amigo. Toda hora no YouTube. Não vou pregar. Vamos ler a Bíblia. E a gente, cada um leu ali um capítulo da palavra, né? Às vezes para ler um versículo, o camarada parece que não consegue. E aí a gente foi ler a Bíblia. E ficamos ali na presença de Deus 1 hora adorando. E aquelas orações. Às vezes a gente não sabe nem o que pedir, irmãos. Porque eu vou te falar uma coisa: Deus tem sido tão generoso, tão bondoso conosco, que às vezes eu sinceramente, eu tenho vivido isso já um bom tempo. Eu não sei nem o que pedir de Deus. Eu nunca pedi mais nada de Deus. Eu não consigo chegar diante de Deus. Deus, eu preciso de um carro, de uma casa, de um alimento, sabe? Não que isso seja pecado, pedir isso ou aquilo, mas que quando você entra no reino de Deus, o que mais você quer é fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus, irmãos, implica o maior sinal de que você está crescendo espiritualmente é a tua dependência. A minha conclusão, como eu sei que eu estou crescendo, é quanto mais eu dependo de Deus, quanto mais eu fico diante de Deus, dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. Essa é a oração mais poderosa que existe, queridos. E sabe de uma coisa? Deixa eu te falar algo poderoso. O Espírito testifica com o teu Espírito. E aí você vai ter um relacionamento com Jesus. Não sabe, não tem. Sabe aquela pessoa com fome?
Aí chega no restaurante, a religião é isso. Você está faminto e chega no restaurante, isso é religião, e fica no cardápio. Vai satisfazer a tua fome? Não vai. O reino é o seguinte: é você comer e beber da presença de Deus, ela que te sustenta. Jesus vai aparecer para ti, queridos. Deus quer te levar para uma dimensão de intimidade com Ele, de Ele falar contigo, sabe? Para tudo. Às vezes a gente que desenvolve um ministério eclesiástico dentro da igreja, a gente acha que só dentro da igreja que nós temos que nos movimentar espiritualmente. Mas deixa eu te falar uma coisa: a tua vida, a minha vida é um sacerdócio. Nós somos seres espirituais. Diga: eu sou um espírito, tenho uma mente e habito temporariamente no corpo. Então, para você vir pregar numa igreja, você tem que pedir direção de Deus, pedir uma palavra de Deus. Para você assumir o ministério, para você tomar uma decisão ministerial, você tem que orar, pedir direção de Deus. A gente às vezes age na religião, no impulso, né? Mas o certo mesmo, para abrir célula. Jesus, quando foi começar o ministério dele, ele fez o quê? Subiu o monte. Primeiro ele venceu Satanás, mas ele venceu Satanás guiado pelo Espírito de Deus. Foi levado para o deserto. Para quê? Para ser tentado, provado pelo diabo. O deserto, irmãos, é a escola do Espírito Santo. O deserto é a faculdade de Deus. Muitas vezes a gente não consegue desenvolver nossa espiritualidade porque a gente quer estar muito envolvido com multidão, com afazeres, com correria. Mas Jesus foi guiado pelo Espírito para o deserto. Sai do deserto já escolado, preparado, equipado. Ele venceu Satanás ali no deserto. Ele disse: nem só o diabo estava lá já agindo na natureza do corpo. Jesus estava com fome. Ele disse: olha, tu não é o Filho de Deus, transforma esses pedaços de rocha aqui em pães, transforma essas pedras aqui em pães. Mas Jesus era um homem guiado pelo Espírito. Ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, disso viverá o homem. A nossa vida depende disso, irmãos. O teu comércio, a tua casa, irmão, você que é dona de casa, o teu trabalho depende da direção de Deus. É um sacerdócio. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, daquilo que se produz, daquilo que se fabrica, mas ele disse da palavra de Deus. Em seguida ele vai e leva, trabalha no ego de Jesus. Olha, está escrito: lança-te daqui, que ele disse que nem vai tropeçar, o anjo vai te guardar, tu vai tropeçar em alguma pedra. Mas Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus, trabalhando no intelecto, na razão, atuando ali. Mas aí Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Irmãos, nós não vamos andar com Deus na capacidade intelectual, no cognitivo, porque senão os doutores estavam tudo resolvido. Por que tem muito doutor, muito intelectual? E pasmem vocês, 60% dos cristãos que vão para a faculdade são assediados por professores marxistas e desistem da fé pela zombaria dos professores. Isso é dado estatístico. Nossa nação está passando por uma situação triste. Nosso socialismo está impregnado na alma, em nome de uma pseudo preocupação com o povo.
uma manipulação horrível. A direita está no poder, o conservadorismo é radical, é retrógrado, é o óbvio. Mas não quero falar nem de política. Quero só orar. Eu orei pelo PT 16 anos. Agora eu vou orar pelo Bolsonaro. Tá, porque nem 2 anos ainda. Querem tirar porque querem tirar na marra. Democrático é aqueles que estão contra Bolsonaro. Ele é fascista, genocida, tudo. Irmão, isso é horrível. Deus do céu. Voltar para a palavra que é melhor aqui. Espírito Santo, queridos, quer guiar você. Mas Jesus é levado ao pináculo do templo, a religiosidade ali. Me adora que eu entrego todos os reinos desse mundo para ti. Jesus se levanta e vence. Está escrito: só o Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás. E aí ele sai e venceu a batalha. E aí ele sobe o monte, vai orar a madrugada inteira, orando, buscando direção de Deus. Sabe o problema da religiosidade? É que a gente quer agir, simplesmente agir no impulso. Não, vou fazer o ministério, vou fazer a célula, vou ganhar almas. Mas Jesus, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, impecável, ficou a madrugada orando para levantar o seu ministério, os seus 12. O jejum de Jesus, 40 dias. Quanto tempo eu tenho jejuado para o Espírito Santo poder falar com o meu espírito? Não precisa. Irmãos, olha aqui para mim. O Espírito Santo está dentro de mim, dentro de você. A gente espera que o Espírito Santo venha falar de uma forma espetacular, estrondosa. Mas o espetacular de tudo é que Ele testifica no nosso espírito, que é testemunho interior. Deixa eu te falar algo. Jesus quer me conduzir você nos mínimos detalhes. Amém? Ele vai te dar direção, queridos. Ele vai te dar direção. Pastor, isso aqui é o reino de Deus. Quando você começa na tua família, lá dentro da tua casa. Eu estava sexta-feira, eu não faço culto toda semana da família, irmãos. Porque não é toda semana que eu estou no espírito. Tem mais semana na carne do que no espírito. Porque o Espírito Santo, a gente fica tanto tempo agora na internet, mais do que na TV até. Mas você se quieta e diz: Espírito Santo, o que é que tu queres? Aí vem algo tão óbvio dentro do nosso coração. Chama a tua família para orar, para adorar. E aí, como um sacerdote, né? Todo mundo tomar banho, decreto, ordem. Não, irmão, lá na minha casa eu não sou general lá, né? Porque a última palavra é minha lá, entendeu? Sim, senhora. Porque, queridos, você reunir sua família com amor. Vamos. E o pai é o primeiro. Sabe, Deus está levantando uma geração, irmãos, sem máscaras, que vai dizer para os filhos: eu preciso de Jesus. Melhor do que uma pregação. Vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui. Família, senta aí, vamos adorar. Bota o louvor, se ajoelha lá. E Jesus vai tomar a direção da tua família. Jesus vai tomar a direção da tua casa. Não que Ele queira tomar alguma coisa, mas que Ele vai abençoar a tua família. Tua família vai viver em paz. Irmãos, é muitas setas de contra-ataque. Mas se a gente buscar Jesus, nós vamos vencer. E só tem uma saída, é buscar. E olha só, irmãos. Pastor Kenneth Hagin, ele fala aí no seu livro Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus. Ele conta que ele foi conversar, ele falando sobre o testemunho íntimo, e um irmão que era milionário. E o que eu vou te falar aqui vai te dar condição de você viver uma vida de milionário.
Se não for milionário, pelo menos rico, amém? Abundante. Que a riqueza é ter mais do que o suficiente, é ser suprido por Deus de maneira abundante, mais do que suficiente. Isso é riqueza, não é cifra monetária. Mas ele conta aqui o seguinte, que um empresário milionário contando para ele de como ele nunca tinha feito negócio e perdido um centavo nos seus empreendimentos, nas suas negociações. E aí o que ele disse? Ele disse que ao lado do escritório dele, escuta bem isso, ao lado do escritório dele, onde ele gerenciava, administrava seus empreendimentos, ele tinha um quarto de oração. E todas as vezes que ele ia fechar uma negociação, ele se retirava da sala e ia para o quarto de oração dele lá, ao lado do escritório. E aí ele começava a buscar em Deus. E muitas vezes, escuta bem isso é uma palavra que já aconteceu comigo. Eu creio que já deva ter acontecido com você. A tua cabeça está dizendo, fecha o negócio, faz, realiza que vai ganhar dinheiro, faz isso que vai acontecer, na mente, na alma. Mas aí ele dizia o seguinte, esse empresário, ele disse que muitas vezes ele ia para a oração, antes de tomar as decisões, e a mente dele estava dizendo, fecha o negócio, faz esse investimento, faz essa negociação que vai, a mente dele, aí ele ia para o lugar de oração, e às vezes vinha o testemunho íntimo rápido, às vezes demorava dias, até semanas, até meses, mas não tem uma definição fixa, limitada, porque muitas vezes a mente dele dizia, fecha o negócio, quando ele ia buscar orientação, Deus testificava no íntimo dele, não fecha o negócio. Ele ouvia o testemunho interior da voz de Deus e ele ia e obedecia. Mas na mente dele dizia, vai dar muito dinheiro, tu vai ganhar muito dinheiro. E acabava que ele sempre obedecia a voz de Deus. E outras vezes a mente dele dizia assim, não fecha isso que tu vai perder dinheiro, que vai dar errado, que não vai dar certo. E aí ele ia lá para o lugar de oração, de buscar, sabe? Mas é uma dependência, irmãos. E não é algo espetacular, não. É uma impressão, é uma intuição no teu espírito, no teu interior. E aí o Espírito Santo falava ao espírito dele, pode fechar. E ele recebia a direção e ia. E a cabeça dele, a mentalidade empreendedora dele dizia, não fecha, mas ele recebia a direção. E ele ia lá, fechava o negócio e buf, bumba. E aí ele disse que não tem uma lógica humana. Muitas vezes você vai, coisas na tua mente, tu vai ter aquele entendimento racional, natural, dizendo isso aqui é o caminho. E o Espírito Santo vai dizer, não é aí o caminho é esse. Mas ele dizia o seguinte, irmãos, que devido a ele desenvolver esse ato de ouvir o testemunho íntimo de Deus, ele nunca perdeu um centavo. E às vezes a gente quer pastor, às vezes a gente vai pelo impulso da mente e deixa de ouvir. Você que é servo de Deus, às vezes se move pelo impulso da alma, em vez de se mover pelo testemunho íntimo de Deus. E quando Deus fala, irmãos, não tem dúvida nenhuma. E eu quero declarar sobre a tua vida, nesses dias, você vai se quietar, você vai ter um tempo de você desenvolver esse procedimento de intimidade com Deus, de Deus falar contigo, de testemunhar no teu espírito, no teu íntimo, e aquela tua intuição espiritual, e você ser guiado por Ele, e evitar vários desastres, várias catástrofes. E você vai andar em vitória, em bênção. Nem muitas vezes parece que tu vai ser guiado por um lugar difícil. Aparentemente, até prejudicado. Mas como Abraão, ele foi lá para o lado ruim, uma geografia ruim.
Ló foi para os pastos verdejantes de Sodoma e Gomorra. Mas Ló era guiado pelo olho, pela visão do olhão, né? Da ganância. Abraão era guiado pelo Espírito. Era um homem de altar, de testemunho íntimo. Então, queridos, se você adotar essa prática na tua vida, de você ser guiado por Deus, pelo testemunho íntimo de Deus, quando Deus fala, irmãos, pode ir. Se Deus disser sim, já era. Se Deus disser não, fica quieto. Se Deus disser espera, para. O testemunho íntimo são sinais de Deus no teu coração, no teu interior, no teu homem espiritual. É um sinal verde dizendo avança. É um sinal amarelo no teu interior dizendo presta atenção, fica atento. É um sinal vermelho, não vai. Mas a gente vai andando sem direção, vai fazendo de qualquer forma e acaba andando em círculos. Eu não falo mais nem da esteira. A esteira até faz bem para a saúde, né? O cara corre, corre, não sai do lugar. Mas até isso é melhor. Mas é uma vida sem efetividade, sem fecundidade. Nada anda. Então, você precisa entender que Deus fala através do testemunho íntimo. Testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Olha lá. E o que eu quero que você entenda nesse primeiro ponto é que Deus vai falar, pastor Joyce, não é de uma forma espetacular, mas o espetacular é que Deus fala de forma simples no nosso coração. Essa é a forma primária de Deus falar. Tem outras formas que Deus vai falar, tem outras formas de Deus se comunicar com a gente, mas a forma básica, primária, é que Ele vai falar no nosso testemunho íntimo. Segundo lugar e penúltimo tópico, certeza de salvação. Olha lá o que a Bíblia diz. 1 João 5,10. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Romanos 8,14 agora. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Deixa eu te falar algo. No Antigo Testamento, só 3 pessoas tinham a direção de Deus. Na Antiga Aliança. Não era todo mundo. Quem tinha o Espírito Santo sobre si eram os profetas, os reis e os sacerdotes. Só eles tinham o Espírito sobre si, tinham a direção de Deus. Tanto que as pessoas tinham que consultar eles antes de tomar qualquer decisão, porque eles tinham a direção de Deus. Os leigos, o povo não tinha. Mas aí veio a nova aliança, que Deus rasgou o véu de alto a baixo. Não foi o homem que rasgou o véu de baixo para cima, não. Foi Deus que rasgou o véu, que nos separava. E aí Deus passou a habitar em nós, não mais sobre nós. O Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque o Espírito está dentro de nós. E aí o que acontece, irmãos? Hoje existe o ministério do profeta, que tem é evidente que tem visões, que tem visão aberta, que vê o mundo espiritual como no mundo físico, que tem sonhos, que tem revelações de segredos espirituais. Existe o ministério profético hoje, mas não é mais como o ministério profético do Antigo Testamento, no sentido de que no Antigo Testamento, para mim tomar uma decisão, eu tinha que ir lá com o profeta, pedir a direção. Agora a direção está dentro de mim, dentro de você. Os profetas só vêm para confirmar aquilo que Deus já disse, já me dirigiu, já me direcionou. Vocês estão entendendo? Profeta hoje em dia, não, ele não está dizendo, olha,
Você que é filho de Deus vai ser guiado por profeta. Você vai ser guiado pelo quê? Pelo Espírito de Deus. Os profetas servem para edificar, para trazer alinhamento, mas não para dirigir, para confirmar as direções. Ninguém tem que estar atrás de profeta. Por isso que Deus está levantando uma geração de líderes de célula, que são guiados por Deus. Amém. São guiados pelo Espírito de Deus. A gente vê a preocupação do pastor, né? Rapaz, vamos fazer o Tadel. Nem ele pode, que está na linha acima dos 60 anos. Mas a gente vê a preocupação, o espírito dele preocupado. Será que o pessoal está firme? Eu não quis nem falar para ele. Eu disse, rapaz, eu vi uma matéria que diz que 60% dos crentes não estão participando dos cultos online. Só 40% ainda assiste cultos online que não é nem da sua igreja. Isso é uma estatística americana, mas que retrata a realidade da igreja brasileira. Mas qual é a nossa preocupação, irmãos? É que você tenha uma vida espiritual, que você seja conduzido por Deus. Amém. E aí, quando você tem a certeza do Espírito Santo, e agora é Deus dentro de mim, Deus dentro de você, é Ele que vai nos guiar. Olha o que Ele diz. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Não é o profeta que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, não é homem. Agora eu te pergunto, se uma coisa tão importante que é a nossa salvação, escuta bem isso, se a salvação da nossa vida eterna é o Espírito que testifica, imagina as outras coisas. É o Espírito que confirma, é o Espírito que diz que nós somos filhos de Deus, que testifica. Então, se Ele dá a direção para a nossa salvação eterna, para outras coisas, lá na faculdade, na nossa família, no nosso trabalho, por isso que eu digo, é um sacerdócio, a nossa vida é um sacerdócio espiritual. O que difere um religioso de um filho de Deus, irmãos, é que o religioso, ele apenas ouve o conhecimento bíblico, teológico, que é legal, que é importante, mas ele vive a vida da forma que ele quer. E o filho de Deus, ele quer fazer a vontade de Deus, quer ser guiado por Deus. E aí eu faço uma análise pessoal, você faz uma análise aí pessoal. Será que eu estou sendo um religioso meramente, não estou nem aí para a vontade de Deus? Será que, por que eu estou aqui hoje no culto? Irmãos, desde que eu me converti, precisei de ninguém ficar me guiando, não. Olha, tu tem que ir para o culto. Olha, tu tem que ir para igreja. Tu tem que fazer esse curso. Pelo contrário, onde é que tinha? Eu estava atrás. Que eu queria saber mais da vontade de Deus, queria conhecer Deus. E Deus é uma fonte inesgotável, irmãos. Ninguém vira PhD em Deus. O cara que diz, eu conheço Deus e estou satisfeito, é religioso. Que Deus é inesgotável, a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus é tremendo, irmãos. Só de olhar para Ele, ficar o dia todinho contemplando Ele, tu vai ver a beleza, a majestade. Os 24 anciãos estão de eternidade em eternidade, vendo a manifestação da face de Deus. Eles ficam, meu Deus, eles ficam aprendendo de coisas que Deus vai revelando a tu, fascinado da grandeza e da majestade de Deus. Amém? Então, testemunho interior. A Bíblia diz que sabemos que somos filhos de Deus, como seu Espírito, o Espírito de Deus, testifica com o nosso Espírito. E Ele vai conduzir as outras áreas da nossa vida. Olha lá, irmãos. Deixa eu te falar. Se você não tem convicção da sua vida eterna em Cristo Jesus, você precisa ter uma experiência com Deus. E Deus quer se manifestar para você hoje, aqui e agora. Você que está aí assistindo na internet, o Espírito vai testificar no teu espírito. Isso aí é algo
inquestionável. No dia que eu entreguei minha vida para Jesus, que eu nasci de novo, não é que eu fiquei perfeito, nunca mais errei, virei um anjo flutuando. Não, continuei, até hoje continuo com meus erros, mas a salvação fica intacta, é inquestionável, indestrutível, porque é uma convicção espiritual. Amém? Olha lá, 1 João 3,14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos. A gente conhece o amor de Deus. E em último lugar, quero falar aqui de algo que muitas vezes a gente fica nesse equívoco espiritual, né? Ludibriado por uma lã, por uma porção de lã. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 e 27 diz assim, olha, leia comigo, Ezequiel, o informativo está aí no grupo. Dar-vos-ei coração novo. O que ele está dizendo? Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, e tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei o coração de carne. Porei dentro em vós meu espírito. Então, queridos, como eu vinha falando, nós muitas vezes queremos que Deus testifique de uma forma exterior. Queremos, Deus, se o Senhor abrir a porta, eu entro. Se não for de ti, o Senhor fecha. É uma porção de lã. A gente quer se mover assim. Se for de ti, Senhor, que venha na minha mão uma testificação. E a gente pode até pensar, isso tem a ver lá com o início da ministração. Não adianta eu colocar Deus em teste, fazer uma prova com Deus. Ah, mas pastor, e Gideão, que botou a porção de lã lá? Deixa eu te falar uma coisa. Gideão vivia na antiga aliança. Ele não tinha o Espírito Santo dentro dele. Ele vivia numa dispensação inferior à nossa. A nossa dispensação é o Espírito dentro de nós. Então, o Espírito está dentro de ti, o Espírito Santo, o coração, o Espírito novo. Porém, meu Espírito dentro de vós. Então não adianta eu ficar nessa questão de colocar Deus na parede e dizer, Deus, ou tu faz isso ou tu faz aquilo. Querer ensinar Deus a forma de Ele se conduzir. Ó, Deus, tu tem que fazer esse copo de água encher para te provar que tu está comigo. Agora, Deus, para te dizer que tu está comigo, seca esse copo de água. É isso. Isso não é viver dirigido por Deus. Gideão fez isso em um outro contexto espiritual. Agora eu e você temos um espírito novo, coração novo. O Espírito de Deus está dentro de nós, amém? Então, nós não estamos fora da vontade de Deus pelo fato de testarmos a Deus. Deus não quer, ou seja, ou melhor dizendo, eu não preciso testar Deus se Ele está ou não está comigo, mas eu preciso simplesmente ser conduzido pelo testemunho interior. Amém? Então, Deus quer conduzir a minha vida e a tua vida, queridos. Nós estamos numa aliança superior, em promessas
superiores e maiores. Queria orar contigo agora. Esse é o nosso último domingo do mês de maio. Que Deus falou conosco nesse mês. Que nós venhamos sair da dimensão errada de se movimentar no plano errado. Você é um espírito e o Espírito de Deus habita dentro de você e Ele fala contigo. Você não é um corpo, seu corpo é uma casa temporária. Deus não vai testificar a tua salvação, que você é filho de Deus, no teu intelecto, na tua alma. Ele disse, olha, aquele que é filho de Deus, a sua alma vai testificar, não é com a razão, não é com a mente, queridos. É com o Espírito. É com o testemunho íntimo que Deus vai falar contigo. Detalhes. De forma simples. Você precisa só ativar o teu espírito verdadeiro, o teu verdadeiro ser. Você precisa se quietar e dizer, meu Deus, eu vou ficar aqui contigo. Quer ouvir Deus? Fique em silêncio. Se quiete, se desconecte. Ouça a tua respiração. Você vai ouvir o teu íntimo. Ouça o pulsar do teu coração, que você vai ver Deus está dentro de ti. Nós vivemos, a antiga aliança era inferior, era uma sombra da nova aliança, que é superior, que está firmada em maiores e melhores promessas. Nenhum dos grandes homens de Deus do Antigo Testamento tiveram a bênção que você tem, de ter um espírito dentro de ti, de ter uma nova natureza, de ter um espírito recriado, de ser uma nova criação. Você tem a vida de Deus, você nasceu do Espírito, você é nascido de novo. Então você está numa dimensão de ser dirigido por Deus. Isso não é uma utopia, isso não é uma loucura humana, isso é a realidade da vida de Deus. Deus vai falar contigo. Feche teus olhos onde você está. Oh Espírito Santo, nós queremos nos render, Senhor, a tua voz interior. Oh Espírito Santo, não mais no raciocínio, na lógica, na razão, Senhor. Nós queremos ser movidos, Senhor, guiados pelo teu testemunho interior. Eu quero ouvir. Oh Espírito de Deus, abre os meus olhos, eu quero ver. Abre meu coração, quero sentir.